Ele não é um SUV, não é um crossover, mas pode ser seu por R$ 279.900. Renault Megane E-Tech, modelo que traz 220 cavalos de potência e mais alguns mimos especiais que eu vou mostrar para você a partir de agora. E roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida com relação ao carro? Deixa nos comentários que eu te respondo. E não esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora pro teste. O Megane E-Tech é um modelo que faz bastante sucesso no mercado europeu e aqui no Brasil ele mira aqui em alguns concorrentes bem interessantes, como por exemplo o BYD Yuan e até nas versões de entrada do XC40, embora ele custe mais barato. Vamos falar aqui de detalhes do carro. Primeiro, ele é o primeiro modelo aqui no Brasil fabricado na plataforma CMF, voltada a veículos elétricos. E como eu falei no começo da apresentação, apesar de ter toda essa cara de crossover, da tradição de SUVs, a Renault não chama esse carro nem de um nem de outro. A Renault identifica esse carro como um hatch de proporções moderadas. E vendo pela altura dele, dá para concordar que realmente ele é um hatch bem legal. Falando aqui dos faróis dele, ele tem essa parte superior com a função do farol alto e da farol lanterna. Esse farol alto tem a função automática, que é aquela que quando tem um veículo vindo contra, ele baixa automaticamente o foco para não ofuscar quem venha na outra direção. E nesse elemento aqui inferior, a função diurna. Você pode ver que ele tem um para-choque bem chapadão, bem com elementos que dão um ar mais de modernidade ao conjunto. Traz já o novo logo da Renault, que traz essa ideia de modernidade, e esse elemento aqui atrás fica o radar do piloto automático adaptativo. O que é interessante de falar de ponto aqui aerodinâmico. Nessa lateral há uma abertura para ajudar na função aerodinâmica do veículo, que também é ajudada pelo formato, pelo desenho das rodas, na verdade. É uma roda mais fechada, que também ajuda a que o veículo corte o ar de uma maneira mais natural e que não sofra tanto com isso. Inclusive, as próprias maçanetas ficam guardadas aqui. Não é só um elemento estético, tudo isso tem uma função aerodinâmica para poder aproveitar esse veículo na hora de cortar o ar. Aqui na traseira um elemento interessante é aqui a maçaneta da porta. Na coluna da porta, como acontece, por exemplo, no Honda HR-V, nós temos aqui a lanterna inteiriça interrompida somente pelo logo novo da Renault e essa característica de traseira mais no estilo de coupé. E um ponto para falar aqui também da traseira, relacionado ao porta-malas. Primeiro que ele não tem abertura elétrica, é uma abertura manual, mas pensando em volume, a gente tem 440 litros aqui, é um espaço bem grande. Não tem, por exemplo, baterias que atrapalham aqui a região, então você consegue carregar bastante coisa aqui dentro e ainda tem um compartimento secreto que cabe mais 33 litros para você carregar ou esconder o que você precisa. No interior não tem como a gente não começar a ter como uma primeira impressão a questão do acabamento. Começando pela porta, que a gente tem um pequeno trecho aqui em alcântara, esse elemento aqui que tem a luz interna, que muda de acordo com o modo de condução que você seleciona do veículo. Essa parte aqui emborrachada e couro no apoio de braço. Então é muito boa qualidade, bem diferente do que a gente está acostumado aos outros tipos de Renault aqui no Brasil. Um outro ponto de destaque são os bancos, que tem essa parte central aqui em tecido e a lateral revestida em couro, com o mesmo padrão de costura amarela que a gente vê no banco, aqui no encosto de braço. Essa é a parte positiva do que a gente repara nessa região. Mas de negativo, os bancos dianteiros não têm regulagem elétrica, você precisa levantar, por exemplo, através de alavanca para regular a altura e a gente não tem presença de teto solar. Agora dos pontos críticos, vamos voltar a falar de coisas boas desse carro. A gente tem esse volante aqui que não é perfeitamente redondo, tem a base inferior e a superior um pouco mais reta, uma pegada mais esportiva. Tem essas aletas aqui atrás que, como em carro elétrico não tem troca de marcha, aqui você faz a regulagem do freio, da função de regeneração dos freios. Então para cá eu aumento a regeneração e para cá eu diminuo, para aproveitar esse movimento do carro para recuperar energia para a bateria. Aqui embaixo a gente tem o botão para fazer o controle dos modos de condução desse veículo. Então são o modo Eco, Sport, Personal aqui no caso e o Comfort. A gente pode mudar e a cada mudança a iluminação interna aqui acompanha o mesmo padrão aqui do cluster do veículo. Aproximando aqui, a gente tem o painel de instrumentos que é digital, mais ou menos no mesmo conceito do que acontece na Mercedes com o MBUX, integrado com a central multimídia. Ele só não é perfeitamente integrado porque a gente tem a saída de ar-condicionado aqui dividindo as duas telas,
mas o que impressiona bastante aqui é como é a boa qualidade desse conjunto. Na central multimídia de 9 polegadas, a gente tem uma conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e muito precisa. A partir do momento que você abriu a porta do veículo, ele já vai acelerar essa conexão, então você não precisa nem ficar esperando, isso acontece de maneira muito rápida. Então, aqui é muito boa, tem algumas funções que eu consigo visualizar, também a qualidade da resolução da tela, as cores são muito boas, agrada bastante. Você sente realmente estar num carro mais premium. Agora, eu falei que tinha acabado a parte de críticas, tem um pequeno detalhe que já seria nessa lateral aqui. Você pode ver, ele tem 3 alavancas. Na alavanca inferior, a gente tem os controles de volume e para você trocar bandas de áudio aqui da central multimídia. Aqui a gente tem já a tradicional alavanca de limpador de para-brisas. E na parte superior a gente tem a alavanca de troca de marchas. É aqui que a gente faz a troca de marchas. Então é muito comum você estar dirigindo esse carro, você vai mudar tá dirigindo, vai dar uma ré, por exemplo, você acaba se esquecendo e você liga o para-brisa ao invés de mudar na alavanca de marchas. Então isso atrapalha um pouquinho no conceito. Fora isso, é uma convivência bem tranquila desse carro, que tem também piloto automático adaptativo, que você consegue fazer os controles por aqui. E nesse botão especificamente é um atalho que eu achei bem interessante, porque esse carro tem a leitura de faixa de trânsito. Então digamos, por exemplo, que você está rodando numa velocidade programada aqui a 60 km por hora. E ele fez a leitura que a velocidade caiu para 50. Você clicando aqui, ele vai automaticamente ficar flegado ali no marcador de velocidade. Clicou, ele vai reduzir automaticamente sem você precisar reprogramar. É muito rápido, é muito fácil, muito simples e é um ponto interessante desse carro que eu achei bem inteligente. Outro ponto interessante aqui é o carregador de celular por indução, que ele carrega de uma maneira muito eficiente, ele só não é melhor porque não tem uma saída de ar-condicionado voltado aqui para o celular. Então se a bateria do celular estiver muito baixa, ele tiver que carregar bastante, ele vai esquentar e vai chegar um ponto que ele vai parar de carregar por segurança por causa da temperatura. Talvez se tivesse uma saidinha aqui já resolveria esse problema. Outro ponto é esse apoio de braço, que ele tem esse controle deslizante aqui para esconder esse pequeno compartimento, que também esconde um compartimento ainda maior, onde tem aqui praticamente o tamanho de uma garrafa de 600 ml e 2 saídas de USB-C para você conectar o seu celular para poder fazer o carregamento. Aqui no espaço traseiro eu tenho um espaço reduzido aqui em relação ao banco dianteiro, que está na minha posição de dirigir. Então tenho 3 dedos, mas esse talvez não seja para mim o maior problema. Eu costumo dirigir com o banco numa posição bem baixa, então tá na altura mínima permitida ali para mim, o mínimo possível. Só que a altura que fica aqui entre o banco e o chão é mínimo, então eu não consigo mexer meu dedo aqui do pé. O meu pé está praticamente encaixado debaixo do banco e eu fico imóvel, bem apertado. Embora ele tenha aqui a parte traseira plana, então daria para levar 3 pessoas aqui de uma maneira até que tranquila. Para fazer isso, teria que levantar a altura do banco para ter uma posição para mexer os pés de uma maneira mais confortável. Esse para mim é um ponto negativo aqui da traseira. Positivo, o encosto aqui, para você ficar sem atrapalhar tanto a posição do encosto de cabeça, então a parte das costas fica bem. Já a altura da cabeça, mais ou menos semelhante aqui à distância do joelho para o banco. Tenho aqui, ó, praticamente 2 dedos, 3 dedos de altura. Consigo ficar de uma maneira confortável nesse sentido, mas eu tenho 1,74 m. Alguém mais alto que eu com certeza vai sofrer um pouquinho com esse teto que tem uma característica mais de coupé. Mas para falar desse carro, que é o que interessa mesmo, é como é que ele se comporta, dirigibilidade, consumo, autonomia, bora lá para o test drive. O Megane E-Tech vem equipado com motor elétrico dianteiro de 220 cavalos e 30,6 kg de torque. Como todo carro elétrico, ele não tem marchas, então é uma marcha aqui contínua, de movimento para frente. O que a gente consegue trabalhar nele aqui é as formas de condução. Como eu mostrei para vocês anteriormente, ele tem alguns modos de condução que, conforme você vai selecionando, ele muda as características de funcionamento do carro, muda a presença do acelerador, se ele é mais atuante, menos atuante, e principalmente vai interferir também na autonomia desse carro. A autonomia, segundo o Inmetro, é de 337 km, só que andando com o carro aqui, assim que você liga ele com 100% de bateria, ele deu cerca de 470. E eu já rodei praticamente metade desse trajeto aqui, rodei quase dos 200 km, e eu ainda tenho 233 de autonomia, segundo está marcado aqui, que já supera essa autonomia informada pelo Inmetro.
Então esse é um ponto positivo, é um carro que roda praticamente 400 km, um pouco a mais, sem precisar recarregar a bateria. Então ele já consegue te dar uma condição muito similar à de um carro a gasolina, em que você tem geralmente autonomias acima dos 400 km rodando com gasolina no tanque. Esse é um ponto positivo desse carro. Um outro ponto positivo é do ponto de vista de recarga, que para mim ele tem ele recarrega as baterias de maneira muito rápida. Se você utilizar um ponto de recarga doméstico de torno de 7,4 kW, você consegue carregar do 0 ao 100 em torno de 7 a 10 horas. Ou seja, você já chegou em casa no final do dia, colocou o carro na tomada, no dia seguinte você pega ele para rodar com 100%. Agora, num caso de emergência, você vai pegar o carro aqui, numa tomada desse tipo, plugou, em meia hora você consegue 50 km de autonomia, o que para mim também é um ponto bem interessante. Com 50 km você geralmente consegue se virar bem. Já nas tomadas de 22 kW, uma carga completa do 0 ao 100, 0 é muito difícil você chegar, mas digamos que fosse do 0 ao 100, você consegue uma carga completa em 3 horas e 15, e em casos de pontos de recarga já ultra rápidos, de 130 kW, que são raríssimos aqui no país, caso você encontre um desse, você consegue carregar a bateria inteira em 1 hora e 15. Para mim, ponto bem interessante desse carro, que aceita até esse tipo de recarga. Então ele é bem versátil nesse sentido. Na utilização, mesmo no modo Eco, ele tem um comportamento bom de rodagem, é um carro que é bem ágil e ele consegue te oferecer o que um carro elétrico consegue oferecer bem, que é o torque instantâneo quando você precisa fazer as suas acelerações. Então é um carro que vai te dar uma condição de rodagem muito interessante, seja você uma pessoa que gosta de andar de maneira mais tranquila ou se você é alguém que gosta de pisar fundo. Aqui, por exemplo, no modo Eco, vou acelerar, ó. Ele acelera bem rápido. Não no modo Eco, no modo Comfort você consegue fazer de 0 a 100 em 7,4 segundos. Para mim, número bem interessante. Mudando aqui, por exemplo, do Eco para o Comfort, o que vai mudar é que o conjunto aqui de acelerador, comportamento de direção, vai deixar esse carro um pouco menos frouxo, digamos assim, no momento da aceleração. Quando você está rodando com ele no modo Eco e você acelera, você está rodando com ele e ele tem um pouco de delay na aceleração, ele vai demorar um pouco para poder responder o que você precisa durante a rodagem. Então, pisou no acelerador, ele vai dar um delayzinho, ele vai aumentar a velocidade de maneira um pouco mais gradativa, mas com torque bem presente. No modo Comfort seria o que ele foi projetado, seria o comportamento do carro ideal, que eu vou mostrar para vocês aqui na hora que abrir o farol. Aqui no modo Comfort, olha a diferença. Pisei, foi, ó. É imediato, ele não tem um pequeno delay no acelerador. E se eu colocar aqui no Sport, é mais absurdo ainda, ó. É muito esperto. Seria a qualidade máxima de um veículo elétrico, te oferecendo tudo que ele pode ali a todo momento. Mas isso vai afetar bastante o seu consumo energético, vai afetar também a sua autonomia total. Eu falei para vocês de autonomia desse carro, ele tem essa condição de autonomia elevada porque ele tem uma bateria grande, são 60 kW. Para você ter uma noção, normalmente veículos dessa categoria usam bateria de até 45, 40, então ele usa uma bateria grande para o porte dele, por isso que ele consegue rodar bastante. Um outro ponto aqui para falar desse carro, da questão de dirigibilidade, seria sobre suspensão. Ele tem uma condição de rodagem muito boa, assim, quando a gente está em condição normal de via, que não é uma via tão esburacada, então você consegue rodar de maneira muito, muito tranquila. O problema para mim é que a calibração dessa suspensão, ela é um pouco mais dura quando você vai enfrentar, por exemplo, uma lombada, quando você vai pegar uma imperfeição. O comportamento dela é um pouco mais rígido do que você está acostumado para outros carros. Na rodagem aqui, é quase um tapete voador, você não sente as rodas, é muito, muito confortável. Agora, se você for andar num lugar que é mais esburacado, você vai sofrer um pouquinho. E para finalizar, falando aqui de característica desse carro, falando do piloto automático adaptativo. Vou acionar aqui. Acionei. Colocar a distância para o veículo à frente. Aqui, ó. Programei aqui, por exemplo, 40 km por hora de velocidade máxima.
Se eu clicar aqui, ele vai selecionar a velocidade máxima que ele viu da via, que é 60, e mudou automaticamente. O que é um bom parâmetro para mim desse carro aqui é o como ele consegue fazer uma boa leitura do veículo à frente e acompanhar isso de maneira bem precisa. O problema é que ele faz a leitura de faixa de rodagem, ele faz isso de uma maneira até que bem ok, porém ele não tem uma precisão suficiente, uma programação para se basear nessas faixas de rodagem e contornar as curvas de maneira autônoma. Então ele é um carro que, se você estiver dirigindo aqui, ele fez a leitura e você vai começar a sair, ele vai consertar a trajetória para você parar de comer faixa, só que ele não vai fazer curvas para você. Então, comparando com outros concorrentes que tem piloto automático adaptativo de uma evolução um pouco maior, esse carro aqui fica um pouco atrás. No mais, para você usar aqui numa rodagem urbana, você consegue andar de maneira bem tranquila, não precisa usar acelerador nem freio. Estou com a velocidade máxima programada do que ele leu da placa ali de 40 km por hora e vou rodar tranquilamente. Só que se eu tirar a mão do volante, ele vai reto, ó. Então esse é um ponto que a gente talvez precisaria melhorar para esse carro aqui, para o meu gosto ficar perfeito. O Renault Megane E-Tech surpreende principalmente por ele ser um Renault e não um Dacia como a gente estava acostumado aqui no mercado brasileiro nos últimos anos. Ele é um carro que tem um visual que fala por si só, chama muito atenção no trânsito, é muito bonito, tem uma ótima dinâmica, uma autonomia de bateria muito boa para você usar até mais do que numa rotina dentro da cidade, dá até para encarar algumas viagens com esse carro. E por falar em acabamento interno também, nem se fala, acabamento de muito boa qualidade. Se eu compraria ele por 280 mil, talvez se minha aposta fosse num Volvo XC40, mas eu não tivesse valor o suficiente para poder investir. Ele faz quase tudo o que o Volvo consegue fazer, talvez com um ponto negativo do ponto de vista do piloto automático adaptativo, que não é tão eficiente e que não contorna curvas que nem o Volvo. No mais, ele vai te dar uma condição de rodagem muito semelhante e com qualidade de carro europeu que você espera. Mas e você? Por 280 mil reais, levaria esse carro para casa ou algum dos concorrentes do mercado? Deixa nos comentários que gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!